Eu, no começo da sessão, eu tive que cometer quase uma indelicadeza com o conselheiro Jarbas, mas é porque havia todo esse segredo e esse sigilo dessas manifestações que ocorreriam em razão Presidente, da Vossa última... Excelência me permite só um brevíssima parte, sem querer atrapalhar a próxima sessão, é que na sessão passada foi requerido o adiamento de um PAD por 30 dias apenas, porque ele já estava pautado e eu pensei que ele seria julgado nessa. Como ele não foi julgado nessa, eu pediria então o arquivamento por mais 30 dias, é o item 48 da pauta. Adiamento. Perdão, prorrogação por mais 30 dias. Tem 48 da pauta, o ilustre relator pede prorrogação por mais 30 dias. Todos de acordo, proclama o resultado do Conselho, à unanimidade, deferiu a prorrogação do PAD do item 48 da pauta e, como dizia, restituo a palavra ao conselheiro Jarbas Soares, em razão da estratégia do segredo e do sigilo, desse final de sessão em homenagem. Presidente, eu gostaria de me inscrever para usar a palavra posteriormente. Obrigado, presidente. A mineridade ensina no nosso estado que se combine a reunião antes para chegar já com o resultado. Eu não sabia que estava programado aqui às 17h15 o momento para nós despedirmos do convívio aqui no plenário, pelo menos do conselheiro Luiz Moreira. E, de outro lado, eu quero confessar essa longa trajetória no Ministério Público sempre nos leva a crer que, ao final das sessões dos órgãos colegiados, inclusive no próprio Supremo Tribunal, já está com o plenário esvaziado, né? No início, todas as poltronas lotadas, mas eu subestimei, quero confessar, o prestígio do conselheiro Luiz Moreira. Além de todos nós estarmos aqui até agora, estão aqui procuradores gerais. E eu também. A nossa líder maior, a presidenta. Externo do Conselho Nacional. E nossa líder maior, a presidente Norma Angélica, o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, presidentes de associações, Procurador-Geral do Trabalho, eu vejo aqui, vários membros do Ministério Público, servidores do CNMP, de outros ministérios públicos, e por incrível que pareça, presidente, tem mais pessoas agora aqui do que no início da sessão. E eu já emiti, em nome pessoal do Ministério Público de Minas Gerais, que aqui eu e o ex-procurador-geral, hoje presidente da Associação, doutor Nédens, pertencemos, à nossa gratidão a maneira que o conselheiro Luiz Moreira se portou em relação, sobretudo, ao nosso Ministério Público, mas eu não vou estender mais, porque já emiti todo o meu sentimento. Mas, para concluir, eu só quero dizer o seguinte: alguns gostaram, outros não gostaram. Naturalmente, ninguém agrada a todo mundo, até porque, como diz o escritor Aires da Mata Machado, quem agrada a todo mundo não agrada a si mesmo. E o conselheiro Luiz Moreira foi autêntico, emitiu suas opiniões, fez as críticas, mas também construiu as soluções para o fortalecimento do Ministério Público, e esteve ao lado do Ministério Público nas questões basilares, fundamentais da instituição. Então, concluindo aqui a minha manifestação, tem muitos oradores a falar, mas dizendo o seguinte, que uma coisa todos nós vamos ter certeza, conselheiro Moreira: a sua passagem aqui não foi em branco, ficou marcada. Como eu disse, pode ter críticas e elogios, mas ninguém há de dizer que Vossa Excelência não passou aqui sem deixar registrado a sua passagem. Então, acredite, tenha a convicção que Vossa Excelência volta para casa, cumpriu o seu dever e, enfim, vai ter o prazer de retornar
a Minas Gerais, como eu vou voltar a partir de agosto, conviver com as nossas famílias, com os nossos amigos, com a nossa casa, com o nosso estado, com a nossa cidade, e vai sabendo que cumpriu o seu dever. Talvez com os cabelos mais brancos um pouco, mas com certeza com o sentimento mais importante de todas as missões nossas, é o sentimento de dever cumprido. Parabéns e sucesso, que Deus proteja você e sua família. Vamos. Boa noite a todos. Tenho a honra de cumprimentar o presidente deste colegiado, Dr. Rodrigo Janot. Cumprimento nosso corregedor, Dr. Alessandro Tramujas. Peço permissão aos demais conselheiros para cumprimentá-los na pessoa de Luiz Moreira, homenageado agora à noite. Começamos aqui, terminamos lá na Vila Tebre, Luiz. E dizer a você que o Conselho Deliberativo da CONAMP, por unanimidade, fez uma moção de reconhecimento pelo seu trabalho. E quero dizer também que, usando aqui as palavras de Gandhi, nós devemos ser a mudança que desejamos ver para o mundo. Seu trabalho aqui engrandeceu o Ministério Público Brasileiro. A CONAMP esteve presente na sua primeira sabatina, na segunda, sempre lhe apoiamos, divergimos, como é natural, mas tenho certeza que seu trabalho foi frutífero pelo crescimento do Ministério Público e pela melhoria da nossa instituição. Você deixará saudades, mas não se esqueça, de vez em quando eu vou lhe ligar e dizer: me ajuda, Luiz, ajuda o Ministério Público com suas amizades, com seu talento. Então eu quero aqui, neste momento, ler uma pequena mensagem que tínhamos de deixar registrados do Conselho Deliberativo da CONAMP, pelo seu trabalho, que é esta simples, mas sincera moção de reconhecimento. Moção de reconhecimento. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, em reconhecimento à magnitude do trabalho desenvolvido em prol do aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, homenageia o conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, cujo histórico de vida constitui exemplo de dedicação e de excelência profissional. Brasília, 24 de março de 2015. Norma Cavalcante, presidente da CONAMP. Honrada em ter sua amizade. Doutor Caseduano. Doutor Cadu. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, os demais conselheiros. Peço licença para saudar o representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Jefferson Coelho, e de forma muito especial, em nome de quem peço Vossas Excelências, senhores conselheiros, se sintam representados na pessoa do homenageado de hoje, o decano deste egrégio colegiado, conselheiro Luiz Moreira. O conselheiro Luiz Moreira, eu tive e tenho a honra de falar aqui em nome dos membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil, associados da NPT, e o Procurador-Geral do Trabalho também aqui se faz presente. Eu tive a honra de conhecer o conselheiro Luiz Moreira desde o início de sua trajetória em relação aqui à sua atuação no Conselho Nacional do Ministério Público, talvez até antes disso, conselheiro, porque, não sei se Vossa Excelência se recorda, há de se recordar certamente, que nos conhecemos na sabatina que antecedeu seu primeiro mandato na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E quando eu falo conhecer pessoalmente, porque já conhecia de nome, já conhecia seu trabalho, até porque, dada a sua estreita relação com vários membros do Ministério Público do Trabalho do Brasil inteiro e com a defesa e a promoção dos direitos sociais, que são tão caros a este ramo especializado do Ministério Público da União, certamente já o conhecia, ainda que não pessoalmente. E principalmente colegas que já me falaram de Vossa Excelência dos seus dois estados, Minas Gerais e Ceará, se me permite assim dizer, que seguramente é nativo de um, mas cativo de ambos, e que é muito importante, desde aquele momento, que se falava da relevância de se trazer a experiência da academia para este conselho. E foi exatamente o que Vossa Excelência trouxe, mas não apenas com a discussão de teses relevantíssimas, com fundamentos e com demonstrações claras do seu saber jurídico, inegável,
mas também buscando uma visão pragmática no sentido de, com isso, tratar das questões mais relevantes, mais caras para o Ministério Público Brasileiro, todos os seus ramos, e, em última análise, evidentemente, para toda a sociedade, que é a efetiva destinatária de toda essa nossa atuação. E é muito importante que tenha vindo justamente com essa visão e representando a academia aquele e que tem essa atuação voltada para os direitos sociais, de maneira destacada já desde antes de integrar esse colegiado, vindo simbolicamente também como representante da Casa do Povo. Então, ficamos realmente muito felizes, não poderia deixar de vir aqui, neste dia, destacar a parceria constante, como disse a presidente Norma, certamente tivemos divergência natural, qualquer colegiado, mas a parceria constante de Vossa Excelência, não apenas com o Ministério Público do Trabalho, com os direitos sociais, que defendemos todos nós seguramente, mas com o Ministério Público Brasileiro e com a sociedade, e não tenho a menor dúvida de que Vossa Excelência hoje encerra este segundo mandato com a inegável e mais do que justa sensação do dever cumprido, mais do que merecido, sem dúvida nenhuma. E se a distância doravante irá nos separar, não tenho dúvida que os nossos ideais, até mesmo as nossas utopias, nos manterão cada vez mais próximos, e seguramente é isso que Vossa Excelência recebe não apenas dos membros do Ministério Público do Trabalho, mas tenho certeza de todos os seus eminentes pares, conselheiros desse egrégio colegiado e do Ministério Público Brasileiro como um todo. Parabéns, portanto, agradeço, senhor presidente, a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo o conselheiro Luiz Moreira pelo brilhante trabalho desenvolvido ao longo desses 2 mandatos no Conselho Nacional do Ministério Público. Alexandre Camanho. Senhor presidente, senhores conselheiros, secretário-geral, conselheiro Luiz Moreira, colegas, senhoras e senhores. Também os procuradores da República somam hoje a tribuna para se associar às homenagens que, a justo título, são prestadas hoje ao conselheiro Luiz Moreira. O conselheiro Jarbas, o presidente Carlos Eduardo, falaram das circunstâncias em que o conselheiro se tornou conhecido deles. Nós celebramos a sua indicação juntos para o Conselho, isso remonta a mais de 4 anos, e desde então, seu mandato foi mais ou menos coincidente com o meu mandato. Eu agora deixo a Associação Nacional dos Procuradores da República no dia 14 de maio. Esses 4 anos, o convívio específico com os procuradores da República foi marcado por alguma pendularidade. Isso não impediu de nós mantermos clara e firme a nossa amizade. Isso não me impede da tribuna, em nome dos procuradores da República, de dizer que para nós aquilo que de forma terciária pode ter parecido confrontações ou afastamentos foi para os procuradores da República motivo de grandeza e de enriquecimento. Nós que nos habituamos à controvérsia, nós que nos habituamos ao outro lado, tivemos na sua voz, sempre firme e sempre autorizada na opinião, motivo para, às vezes, resistência, às vezes para ponderação, mas invariavelmente isso terá servido para o Ministério Público Federal como a ponte para aquilo que precisa ser a divisa permanente dos membros do Ministério Público, que é um aumento na sua qualidade, no seu desempenho e no seu serviço à República. Quero, portanto, em nome dos procuradores da República, reconhecer sua combatividade, o seu talento, o seu empenho em fazer do Ministério Público Brasileiro uma instituição única e melhor, e quero, portanto, em nome dos procuradores da República, expressar o nosso coletivo agradecimento. Pessoalmente, querido Luiz, eu espero que, doravante, desvestido dos encargos da investidura, nós tenhamos mais tempo em comum, você e eu, liberados desses encargos, de fruir de forma mais efetiva dos benefícios da amizade. Estou esperando. Muito obrigado, presidente. Diga. Boa tarde a todos. Senhor presidente, permita-me saudá-los e saudar a todos os demais conselheiros na pessoa do meu amigo Luiz Moreira. Nós nos conhecemos mais proximamente, né, meu amigo Luiz, no momento da sua recondução a esse cargo aqui. Tivemos o prazer e o privilégio de trilhar alguns caminhos juntos. Em nome do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, eu gostaria
em primeiro lugar, de te agradecer pelo trabalho que tu deixaste aqui nesses 2 mandatos, pela jurisprudência que tu aqui fizeste, pelas luzes que tu trouxeste a esse plenário e pelo brilho que tu emprestaste a todos nós que contigo convivemos. Mas mais do que isso, eu quero agradecer a lealdade com que tu te portaste com todos os procuradores gerais e todos os membros do Ministério Público Brasileiro durante todo esse tempo. Independentemente do posicionamento que você tem para cá ou para lá, o que mais me chama a atenção e me marca foi a lealdade com que tu te portaste com todos nós, em todos os momentos. Franco, acessível, direto, previsível, seguro e, sobretudo, um homem honrado. Nós só podemos, dessa forma, te agradecer. E eu, pessoalmente, agradeço profundamente de ter me tornado teu amigo nestes 2 anos de convívio de lá para cá. Muito obrigado, Luiz. Vai com Deus e eu espero continuar convivendo contigo. Obrigado. Presidente, senhores conselheiros, senhor secretário, senhor corregedor nacional, eu não poderia deixar de registrar aqui, seus servidores estão aqui, eu não poderia deixar de registrar a homenagem do Ministério Público do Trabalho ao conselheiro Luiz Moreira. Nós sempre recebemos do Conselho Nacional do Ministério Público o melhor tratamento possível. Sempre que o Ministério Público do Trabalho precisou vir a esta casa, algumas vezes estivemos aqui por vontade própria, outras vezes de forma, digamos assim, um pouco diferente, mas sempre que o Ministério Público do Trabalho esteve na pauta do Conselho Nacional do Ministério Público, nós tivemos o melhor tratamento possível de todos os conselheiros. Mas eu quero deixar aqui uma homenagem ao conselheiro Luiz Moreira pela parceria, pela amizade, pela orientação em muitos momentos. Em algumas situações, foi essa orientação do conselheiro Luiz Moreira que nos mostrou o melhor caminho para trazer ao Conselho Nacional do Ministério Público a posição do Ministério Público do Trabalho em defesa daquelas questões que nos são muito caras. Então, não poderia deixar aqui de trazer esse abraço, de desejar ao conselheiro Luiz Moreira muito mais sucesso ainda do que já obteve na vida pública, na vida profissional e também na vida pessoal. Leve, conselheiro Luiz Moreira, um abraço fraterno, carinhoso do Ministério Público do Trabalho, porque Vossa Excelência deixa no Conselho Nacional do Ministério Público um registro importante, um registro que nos ajuda, todos nós, a construir um Ministério Público forte, um Ministério Público solidário, um Ministério Público que se ocupa da defesa da sociedade brasileira. O nosso muito obrigado, o nosso agradecimento sincero a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Pediu a palavra o ilustre conselheiro Jefferson Coelho. Eu sugeriria que ficasse por último o nosso quase decano, né? Então, passa a palavra ao ilustre conselheiro Walter Agra. Senhor presidente, não consigo afastar a minha emoção nesse momento. É absolutamente incentivador ver neste momento cada uma das declarações, das moções feitas em favor do conselheiro Luiz Moreira. Parece-me como o norte a seguir. E essa tem sido a minha bússola aqui nesse conselho desde que cheguei. Hoje pela manhã eu estava no Senado e eu disse, não, eu tenho que sair, tenho que voltar para o conselho, eu tenho que falar antes com o conselheiro Luiz Moreira, que é a última sessão dele hoje, eu quero passar no gabinete dele, e eu fiz hoje por 3 oportunidades à procura de Sua Excelência. Aí um dos senadores que estavam conosco conversando disse, quem é o conselheiro Luiz Moreira?
Eu disse, é o conselheiro dos conselheiros. E assim, conselheiro Luiz Moreira, como eu vejo, o meu primeiro conselheiro foi através das mãos de Vossa Excelência que eu tive os primeiros ensinamentos dessa casa. Foi Vossa Excelência que me ajudou na composição do meu gabinete, na forma de pautar, na forma de proceder. Foi Vossa Excelência que me estimulou a pensar mais, ver mais e não ter receio de nada. De absolutamente nada, nem ninguém, poder nenhum, autoridade alguma, desde que se tivesse fundado no seu convencimento. Foi assim que Vossa Excelência começou a trilhar, ou melhor, começou a me guiar nos meus passos primeiros aqui. Aqui, de diversas das qualidades de Vossa Excelência, muitas já foram destacadas: dedicado, leal, independente, e eu digo mais, despretensioso. Recebi inúmeras ajudas, inúmeros conselhos de Vossa Excelência, de forma despretensiosa, de forma fraterna, né, cativante, por assim dizer. E hoje, eu me sinto um pouco que órfão. Órfão de suas muletas. Porque a sua muleta, né, travestida em Vossa Excelência, era o meu amparo, é o meu amparo nessa casa. Terei dificuldades de caminhar aqui e só as vejo de uma forma diferente. Porque onde Vossa Excelência estiver, eu vou estar ligando para você: ô Luiz, ô Lula, como é que é isso, como deve ser feito isso, como é que isso aqui acontece. Porque Vossa Excelência estava vendo não o passo que deveria ser dado, mas vários passos à frente, como consequência daquele passo que se estava para decidir. É essa falta que Vossa Excelência vai fazer a este Conselho. É essa visão longínqua, futura, né, que Vossa Excelência sempre demonstrou aqui. E é chegada a hora, Lula, como assim o chamam, invariavelmente, de voltar para casa. De voltar para o convívio de Alice, de voltar para os cafunés de Helena, né, e suas indefectíveis limpezas auriculares. Né. Tive o prazer de conviver com você, com sua família, e registro aqui a satisfação, a imensa satisfação de tê-lo tido aqui nessa casa como colega. Né, não como conselheiro apenas, mas como colega, conselheiro Luiz Moreira. Você veio do povo, e para o povo, agora você retorna. Até breve. Conselheiro Fábio. Senhor presidente, demais membros deste conselho, colegas que aqui se encontram, já foram realçadas aqui qualidades várias do conselheiro Luiz Moreira: franqueza, lealdade, atenção, carinho, competência, dedicação. E eu queria me valer aqui das palavras do escritor, poeta mais nordestino, creio eu, que Minas lançou ou gerou para o nosso país. Guimarães Rosa, quando escreveu um clássico chamado Grande Sertão Veredas, destacou uma qualidade que Vossa Excelência tem presente aqui na sua atuação e com certeza na sua vida. Diz ele: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Vossa Excelência, sempre na sua postura, nos impressionou com a coragem dos seus argumentos, com a coragem dos seus posicionamentos, com a arte, muitas vezes, de divergir. Este colegiado tem, na troca de ideias, nas opiniões contrárias, um momento privilegiado para poder chegar à decisão mais justa. E Vossa Excelência sempre, apesar da divergência, soube trazer nas suas palavras, nos seus votos, a arte da divergência conciliadora, gentil, que escuta o outro e que muitas vezes volta atrás em seus votos e decisões. Quantas vezes eu não vi, conselheiro Luiz Moreira, quantas vezes Vossa Excelência dizer aqui de público: quero refluir no meu voto, porque estou convencido por uma palavra atenta que foi por Vossa Excelência aqui ouvida. Eu queria, portanto, fazer esse destaque, dizer que agradeço muito como um conselheiro mais novo que aqui chegou e recebeu um carinho extremo por parte de Vossa Excelência.
Vossa Excelência não faltou ao Ministério Público brasileiro nos momentos mais difíceis, e tenho certeza que não é pelo fato de sair daqui que faltará daqui para frente. Leve um abraço forte, sentiremos sem dúvida nenhuma a sua ausência nesta casa, mas temos certeza que a amizade e os laços que aqui foram construídos continuarão a nos unir por esse caminho, por essa estrada da vida. Senhor Leonardo Carvalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, representantes das entidades associativas que fazem parte da construção que o Conselho a cada dia busca no aperfeiçoamento da entidade. E, como cearense, presidente, fico aqui emocionado, como Walter também se emocionou, em ver que uma pessoa que saiu do distante Ceará, com muitas dificuldades, Coreaú, venceu, né, no sudeste do país, mais precisamente Minas Gerais, e que ali, diante de tantas autoridades acadêmicas, fez brilhar a luz que Vossa Excelência possui. E nesse brilhar, conselheiro Luiz Moreira, me faz aqui registrar aquela passagem que é preciso que nós sigamos a ordem natural das coisas, em que tudo tem começo, meio e fim. E nas discussões que debatíamos, conversávamos em paralelo, informalmente, em que cada um, a origem, né, do assento aqui no Conselho, e Vossa Excelência dizia: o Ministério Público Estadual está muito bem representado porque tem conselheiros da mais alta estirpe, Ministério Público Federal, Militar, Distrito Federal, os estados, da advocacia, mas a carga de legitimidade que aqui se encontra faz parte da sua presença neste Conselho, conselheiro Luiz Moreira. Vossa Excelência está aqui investido como representante da sociedade civil, não é da Câmara dos Deputados, mas sim da sociedade. Mais de 100 milhões de pessoas estão encarnadas em Vossa Excelência para falar aqui no Conselho por elas. Um olhar externo, olhar de vida, olhar acadêmico, olhar profissional. E é nesse início que eu fiz, e aqui trago Vossa Excelência, que se iniciou no dia 11 de maio de 2010, quando o então presidente Michel Temer, hoje vice-presidente da República, encaminhou ao Senado Federal o ofício S12, submetendo o nome de Vossa Excelência para indicar. E aqui eu pedi a assessoria para pegar aqui ao conselheiro Luiz Moreira um pouco da história de Vossa Excelência, que passou pelo Senado, conduzido e reconduzido, para registrar nos anais de sua vida a importância que levou a sua passagem por este Conselho para o Ministério Público e, sobretudo, para o Brasil. A despedida é triste, mas ao mesmo tempo ela é alegre, porque vossa família estará lhe esperando com todo acalento, com todo carinho e com todo amor. Felicidades, Luiz. Conselheiro Saliba. Presidente, demais conselheiros, o nosso mais profundo respeito a todos os outros representantes das entidades de classe aqui. E, por fim, mas não menos importante, o nosso homenageado, depois desses quase meia década de atuação nesse órgão, que, para aqueles que não frequentam aqui o Conselho, que estudam no direito constitucional, não têm a noção da envergadura e da importância, e em boa hora o constituinte derivado trouxe a emenda 45 e foi sábio ao prever a composição eclética do nosso Conselho.
eu vejo o acerto que foi realmente essa composição paritária e vejo que as decisões oriundas desse colegiado representam, sem sombra de dúvida, a decisão mais acertada, porque temos aqui vários prismas, vários pontos de vista, várias formações jurídicas, sociais, econômicas. E a Câmara dos Deputados, amigo Luiz, eu arrisco dizer que não terá um breve espaço de tempo alguém tão marcante, tão impactante quanto Vossa Excelência. Vossa Excelência teve uma atuação de destaque aqui, e isso é provado por todos os discursos que foram feitos até agora, os quais eu faço coro e adiro integralmente. Vossa Excelência teve uma atuação destacada, mostrou que é aguerrido, que é combativo, que não enfrenta que não deixa de enfrentar um bom combate, que enfrenta sempre com muita técnica, sempre com muita independência. E eu posso dizer que tive essa experiência única na minha vida de participar nessa bancada aqui com Vossa Excelência. Eu realmente me considero uma pessoa de muita sorte, porque aprendi e aprendo muito com todos os colegas aqui, mas especialmente com você, Luiz, pela a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar. E eu quero então fazer votos que a próxima etapa da sua carreira seja coroada de muito sucesso. E para descontrair aqui, trago aquela frase que Vossa Excelência falou e que espero que o presidente escute. Chamaram o conselheiro Luiz de ministro uma certa ocasião e... Não, ministro, não, pode me chamar, vai que ela escuta. Então, espero que seja coroado de sucesso a sua vida pós-conselho, a vida pós-conselho. É importante, como bem colocado aqui pelo conselheiro Leonardo Carvalho, todos nós temos a consciência que isso aqui tem começo, meio e fim, que o mandato é finito. Como todos nós das carreiras jurídicas, nós também temos um mandato que chega com a aposentadoria, que é tão distante que a gente não se dá conta disso, mas como aqui o mandato é curto, são 2 anos, eu acho que o mais importante é nós termos essa consciência que é tudo passageiro e que o que importa é nós deixarmos aqui a nossa contribuição, o nosso legado, sempre com muita humildade, sempre com muita crença em Deus e muita proteção. Então, com essas palavras, Deus o proteja e que você seja muito feliz, Luiz. Conselheiro Ferro. Colegas conselheiros, em especial o colega Luiz Moreira, colegas presidentes de entidade de classe, saúdo a todos na presença da colega presidente da CONAMP, Norma Angélica, colegas procuradores gerais, saúdo a todos na presença do presidente do CNPG, Eduardo de Lima Veiga, todos os membros do Ministério Público, servidores aqui presentes. Realmente hoje é um dia, assim, especial, mas triste. Triste porque é a última sessão do nosso conselheiro decano Luiz Moreira. Embora seu mandato não termine hoje, é a última vez que teremos a oportunidade de estar junto com ele numa sessão desse colegiado. Um conselheiro ético, leal, dedicado, independente. Um conselheiro que conheci aproximadamente, acho que no ano de setembro de 2009, quando então pensava em disputar a vaga pela Câmara dos Deputados na sucessão do conselheiro Francisco Maurício. No ano seguinte, esse projeto deu certo e em julho tomou posse em 2010 como conselheiro nacional do Ministério Público. Pessoa que aqui nesse colegiado sempre foi muito aberta ao diálogo, teve uma postura sempre muito franca, muito direta. Fez ao Ministério Público elogios e fez críticas. Críticas, às vezes,
que podemos concordar, críticas que podemos discordar, mas nunca podemos ter a pretensão que neste colegiado não devemos ouvi-las, pois quando o constituinte derivado optou na composição desse colegiado de pessoas vindas do Ministério Público, da magistratura, da Ordem dos Advogados do Brasil, cidadãos indicados pela Câmara e do Senado, quis visões diferentes para esse colegiado. Infeliz daqueles que não sabem conviver com posicionamentos divergentes, pois nunca serão, na essência, promotores de justiça ou procuradores, seja da República, do Trabalho e tal, pois isso é inerente ao membro do Ministério Público ter que saber conviver com essa divergência, pois nossos pensamentos, por mais que os tenhamos como embasados, como convictos, sempre tem que estar sujeitos à reflexão. O membro do Ministério Público que acha que todos devem necessariamente pensar igual a eles, nunca será um bom servidor, não ao Ministério Público, mas à sociedade. Pois isso é um pretensiosismo desnecessário e indevido. Então, conselheiro Luiz, tenha certeza que sua passagem por este colegiado foi coroada de êxito, e tenha certeza que, enquanto colega, membro do Ministério Público, você tem minha admiração e minha amizade. Eu estou chamando aqui por ordem de inscrições. Os conselheiros têm me feito sinal e eu tenho. Senhor presidente, conselheiros, colegas de Ministério Público, conselheiro Luiz Moreira, quero aqui fazer coro a todas as homenagens já feitas à vossa pessoa. Em nome da Corregedoria Nacional, agradecer realmente pelo trabalho, pelo apoio dispensado para o Ministério Público brasileiro. Quero aqui também, dentre as virtudes do conselheiro Luiz Moreira, destacar também o seu poder de indignação com as coisas erradas, a vontade de promover a justiça, mas fundamentalmente o seu papel crítico nesse Conselho Nacional do Ministério Público. Realmente, como representante da sociedade, indicado pela Câmara, é importante registrar aqui que as críticas formuladas pelo conselheiro Luiz Moreira, muitas vezes, vamos dizer assim, sentimos na pele algumas críticas, mas sabemos, porque conhecemos Vossa Excelência, que são críticas verdadeiras e realmente no sentido de buscar realmente o aprimoramento da nossa instituição. Então, receba aqui os cumprimentos e desejo da Corregedoria Nacional, realmente, e meu pessoal, que as novas jornadas que você enfrentará, com certeza encontrará sucesso. Muito obrigado. Conselheiro Cláudio. Senhor presidente, demais membros deste conselho, senhores presentes, conselheiro Luiz Moreira, meu conterrâneo de estado e conterrâneo de cidade do meu avô é de Coreaú. Tudo que foi dito até agora aqui se resume, na minha opinião, a um fato que nós vamos verificar com certeza daqui a 4, 5, 6 anos. Se nós verificarmos, sentarmos numa mesa para discutir qual foi a escalação da seleção brasileira em 1994, talvez 3 ou 4 jogadores vão ser lembrados. E é isso que fica do cidadão, do profissional, em tudo que ele faz. Hoje, nós temos 5 composições neste Conselho Nacional. Se talvez perguntar da última, nós não sabemos quem foram todos. Por quê? Porque apenas passou por aqui.
tal qualmente você está andando na beira do mar, que passa, as pegadas ficam, quando a água do mar vem, que volta, ninguém vê mais que passou ninguém por lá. E o seu trabalho durante esses 2 mandatos aqui no Conselho Nacional não precisa de ser um adivinho para saber que vai passar muito tempo sendo lembrado. Aqui passou o conselheiro Luiz Moreira. Aqui passou o Luiz Moreira. Isso é a única virtude do cidadão, do ser humano, do profissional, quando ele atua, quando ele age, quando ele desempenha um papel, uma função. É ser lembrado no futuro. Nós não temos mais absolutamente nenhum outro patrimônio. E, com certeza, eu digo isso, sem dúvida de errar. Daqui a 10 anos vão dizer, aqui passou o Luiz Moreira. Porque a sua atuação aqui foi e vai ser vista como um diferencial, principalmente pela sua crítica construtiva ao Ministério Público Brasileiro. Presidente, eu só queria, antes de encerrar, pedir a Vossa Excelência que determinasse a Secretaria que transformasse esse momento num DVD e entregasse posteriormente ao conselheiro Luiz Moreira. Muito obrigado. Conselheiro Esdras. Extremamente rápido, como foi o rei Henrique VIII, que dizia a cada uma de suas 20 esposas, eu serei breve. Eu queria me associar às homenagens prestadas aqui ao meu dileto amigo, conselheiro Luiz Moreira. Registrar, conselheiro, eu não sou dado a discursos, né? Mas dizer a Vossa Excelência que aprendi a admirá-lo nesses últimos 19 meses que estamos convivendo aqui no nosso conselho, aprendi a admirá-lo, não só como um colega inteligente, liano no trato com seus pares, culto, mas sobretudo como pessoa. E eu costumo dizer, aqueles que eu vejo essa qualidade e vejo em Vossa Excelência, que Vossa Excelência é um garimpeiro de amizades. Até porque estou vendo aqui, pelas manifestações, eu não tenho dúvida que Vossa Excelência merece esse título, né? E que essa sua saída por determinação constitucional, porque certamente se não fosse isso, Vossa Excelência continuaria aqui emprestando seu talento, seu conhecimento, sua experiência, sei que novas portas se abrirão, né? E eu quero desejar tudo de bom, que você tenha uma nova etapa de vida tão boa quanto tem sido a sua vida vitoriosa, que todos nós aprendemos a admirar. E vejo que, como disse aqui o conselheiro Portela, o seu nome está lançado com tinta indelével na história desta casa. Meus parabéns, felicidades e que você seja muito feliz. Senhor presidente, demais eminentes pares, caríssimas lideranças institucionais, servidores da casa, nessa atmosfera de altíssimas vibrações, sobretudo pela carga emocional que nos alcança a todos, no momento em que a sinceridade faz com que nós, com honestidade, possamos traduzir o sentimento que nutrimos por um colega que está prestes a nos deixar, eu não poderia deixar aqui de registrar que falar de Luiz Moreira, esse grande cearense adotado por Minas Gerais, é algo que nos traz muita alegria no coração. Sobretudo por ver neste colega um espírito sempre estoico, disposto a fazer os bons enfrentamentos, a convencer pelo argumento, com rábemas ou contra rábemas, para lembrar de um dos seus objetos científicos de reflexão. Vossa Excelência aqui sempre foi um grande estrategista da comunicação. Com muita racionalidade, trouxe argumentos sólidos e precisos, sempre foi um bom utilizador da palavra, do vernáculo, e nunca forçou convencimento, sempre procurou persuadir
da forma mais cristalina possível, trazendo à tona a verdadeira dialética, ouvindo e procurando ser ouvido, nunca gritando, mas sempre tendo a força do argumento a seu favor. Eu queria te dizer, Luiz, que você já é Ministério Público. Nós tivemos recentemente, no âmbito do Ministério Público Militar, Vossa Excelência lá também foi devidamente homenageado, e um colega que estava no recinto, que desconhecia a procedência de Vossa Excelência no Conselho, como indicado pela Câmara, chegou a perguntar a que ramo Vossa Excelência pertencia. Tal é o espírito que norteia Vossa Excelência na compreensão da importância dessa instituição democrática. Vossa Excelência, nesses 4 anos que perpassou e deixou suas pegadas pelo Conselho, Vossa Excelência logrou internalizar a instituição. E mais do que internalizá-la, Vossa Excelência canalizou o melhor esforço para poder, através das suas manifestações, traduzir uma preocupação que deve ser de todos nós. Vossa Excelência deixou esse recado para nós, a de que nós precisamos estar sempre pensando e repensando a instituição, qual o seu verdadeiro papel. E caberá certamente, a partir dessas reflexões, redimensioná-la dentro do arcabouço constitucional para que ela verdadeiramente pratique aquilo que a sociedade precisa, necessita. Já por isso, Vossa Excelência deixou um registro, um legado imorredouro. Nós temos que agradecer por isso. Então, que Vossa Excelência possa retornar ao convívio do seu lar, certo de que combateu o bom combate e que venceu a missão. Que Deus possa acompanhá-lo hoje e sempre, fazendo com que Vossa Excelência ilumine outros caminhos, como também iluminou o nosso Conselho. Muito obrigado. A palavra ao nosso secretário-geral. Excelentíssimo presidente, senhores conselheiros, excelentíssimos conselheiros, senhores e senhoras presentes. 1 ano e 6 meses, conselheiro Luiz Moreira, e eu finalmente vou estrear aqui o nosso microfone, mas não poderia deixar de tecer algumas palavras depois de ouvir tantas, precedendo o nosso mestre Jefferson. Não sei se a tarefa dele ficou facilitada ou ficou dificultada, depois de tantas manifestações das associações, dos pares. Mas queria dizer, Luiz, que você definitivamente optou nesta vida em fugir da normalidade, em deixar aquela reta, em não ser mediano, em realmente, eu diria até que uma lenda, quase uma lenda aqui do Conselho Nacional do Ministério Público. Sem nenhuma dúvida, quando fomos convidados pelo Dr. Janot, nós vimos aqui prestar nosso trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público. Uma das questões que nos afligiam era como será a relação com o conselheiro Luiz Moreira. E foi realmente fantástico, Luiz, pelos ensinamentos, pelo dia a dia, pelos diversos embates vistos aqui durante as sessões, acompanhamos aqui durante esses 18 meses, pelo seu jeito educado, respeitoso, compreensivo. Posso dizer com absoluta certeza, e falo em nome da Secretaria-Geral, eu, Wilson, toda a equipe, todos os servidores, a sua forma educada e principalmente compreensiva, compreendendo-lhes. Às vezes os seus pleitos administrativos, quase todos atendidos, felizmente, mas os que não podiam sempre. Bleu, tranquilo, a administração tem que fazer o que é certo. Isso aí realmente foram ensinamentos que ficam para a nossa vida, seja como membro, né, do Ministério Público, seja como gestor. Então, queria somente agradecer, Luiz, agradecer você que é o professor Luiz Moreira, que veio aqui com essa condição de professor, e aqui você continuou sendo professor. Percebemos em todas as manifestações aqui o tanto que você ensinou, o seu jeito, com suas polêmicas sadias. Enfim, todos aqui sabiam que quando a sua voz surgisse, quando alguma decisão sua viesse, seria diferente, seria causa para muita reflexão. Então, queria, em nome de toda a administração aqui, né, do Conselho Nacional, do Ministério Público, trabalhando sempre sob as diretrizes do Dr. Rodrigo Janot, agradecer, Luiz, pelo dia a dia, pelo convívio, e tenho certeza que nós seguiremos convivendo juntos por essa vida jurídica adentro. É desejar todo sucesso, que continue o sucesso que você teve aqui, sem dúvida nenhuma, no Conselho Nacional do Ministério Público, e que, se Deus quiser, tenhamos saúde para, durante muitos anos,
seguirmos essa convivência. Sucesso e muito obrigado, Luiz. Com a palavra o nosso futuro decano. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora presidenta da CONAMP, na pessoa de quem homenageio todos os presidentes das... Senhor presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, na pessoa de quem homenageio todos os... Leo, doutor Wilson, senhores servidores, em especial os servidores do gabinete do doutor Luiz Moreira. Realmente eu quero acoplar a essa manifestação minha todas as carinhosas palavras já mencionadas, que me facilitaram muito a minha missão. O velho provérbio nos ensina que a vida se renova a cada instante. Os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público não poderia ser diferente. E é neste contexto que nos despedimos nesta sessão do conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, por ser hoje a sua última participação nas sessões do colegiado. Momentos como o desta tarde nos remetem de forma inexorável à reflexão sobre os nossos papéis, nosso mundo, nossas instituições e, especialmente, o Conselho Nacional do Ministério Público. Este momento, no entanto, senhor presidente, senhores conselheiros, tão pleno de reflexões e memórias, não é apenas um instante emocionado de despedida, é mais do que isso. Na verdade, mais que uma despedida, este momento, por breve que seja, possui o condão de eternizar, no espírito desta instituição e no coração de todos que a integram, a recordação marcante da presença de Luiz Moreira Gomes Júnior na vida do Conselho. Excelência, o conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior integra este conselho desde 19 de julho de 2010, indicado que foi pela Câmara dos Deputados para o biênio 2010-2012 e, posteriormente, para o biênio 2013-2015, com sua posse no dia 2 de abril de 2013. Houve um começo, e agora, passados quase 4 anos, o tempo se inverte e anuncia o término do que então começara. Mas se o tempo, indiferente a tudo consome, não impede que à distância nos voltemos sobre o que passou, de modo a narrar e reter na memória esta forma precária de mortalidade que é reservada aos humanos, as escolhas, as ações e os acontecimentos aqui vividos. Entretanto, como não somos senhores do tempo, também não somos senhores de nossa memória. Ao invés do bem comportado inventário das realizações do conselheiro Luiz Moreira neste órgão, são as imagens que, neste momento, comparecem acotoveladas diante dos nossos olhares emocionados. O relacionamento entre pessoas existem diversos atos, muitos dos quais se confundem com os próprios sentimentos. Creio que a despedida é um deles. A despedida, sem qualquer dúvida, é uma ruptura. É uma mudança que carrega dose de emotividade. Em nosso colegiado, hoje é dia de despedida. É dia de ruptura. Porém, não de rompimento de amizade, de consideração, de respeito. Esses sentimentos permanecem entre quem se despede e quem fica. Mas é dia de início da ausência. Deixa o nosso convívio o colega Luiz Moreira. Amanhã
Jefferson Coelho, Jarbas Soares, Alessandro Tamulas. E logo em seguida outros virão. Não vou aqui falar de Luiz Moreira Gomes Júnior, conselheiro. Até porque, no período de permanência neste colegiado, todos conheceram sua competência, altivez, imparcialidade, firmeza e até mesmo de sua veia polêmica. Por isso, hoje, mais do que nunca, temos a obrigação não apenas reverenciar aquele que tanto fez pelo Ministério Público Brasileiro, mas celebrar sua imensa contribuição para o aperfeiçoamento da nossa instituição. Tudo isso irá continuar presente quando a distância e o silêncio, enfim, chegarem. Sim, professor Dr. Luiz Moreira, esta é a hora de partir. Vossa Excelência muito contribuiu para os trabalhos do Conselho Nacional. Começam a se afastar as lembranças, as tarefas, os pensamentos, as angústias, as alegrias. Se afastam, mas não são perdidas. As melhores memórias sempre estarão lá. E para finalizar, peço vênia para citar Gonzaguinha na inesquecível canção Semente do Amanhã, que muito representa este momento. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu de seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Muito obrigado. Tem ainda um ponto aqui, como a sessão continua, que eu havia me esquecido, é que é uma proposta que tranquemos a pauta para a próxima sessão. E eu indago dos ilustres conselheiros se... Você quer a apresentação de uma resolução. Se podemos trancar a pauta para a próxima sessão, constato então que o Conselho, à unanimidade, deliberou pelo trancamento da pauta para a próxima sessão. Presidente, só antes de encerrar, para até ajudar o conselheiro Luiz Moreira a se recompor... Não falei ainda, né? Não, eu sei disso, é só mesmo para descontrair um pouco aqui. Nós da bancada aqui desse lado estamos sugerindo que deixemos a cadeira do conselheiro Luiz Moreira vazia até preencher, para nós não termos que mudar de lado. Ficamos do lado de cá, que é muito melhor. Mas a minha intervenção será brevíssima. Eu posso dizer, conselheiro Luiz Moreira, que o mineiro sai de Minas, mas Minas não sai do mineiro. Vossa Excelência, quando fez a opção pela terra das alterosas, devo adverti-lo que essa é uma opção irreversível. E para saudá-lo, saldo lembrando um grande poeta nosso, Carlos Drummond de Andrade, que para situações como essa, ele dizia: as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, estas muito mais que lindas, estas ficarão. Leve as palavras do nosso poeta e receba uma homenagem simples, como convém ao Ministério Público, todos os conselheiros, da Secretaria-Geral, de todos os servidores desse colegiado, para que Vossa Excelência possa lá
discurso. Ainda bem que eu fiz um discurso escrito, senão não teria condições de falar propriamente. Ontem no almoço, presidente, o conselheiro Alessandro disse o seguinte para mim: almoçamos ontem, o conselheiro Jefferson, o conselheiro Alessandro, e o conselheiro Alessandro dizia assim: como você fala muito bem, então amanhã não haverá problemas, né? E eu suspeitava que eu teria problemas, por isso eu trouxe um discurso. Discurso escrito. Que é basicamente um discurso de agradecimento, que é que eu tenho a hoje proferir. Santíssimo Senhor Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Rodrigo Jandô Monteiro de Barros, Santíssimo Senhor Corregedor Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Decano do Conselho Nacional do Ministério Público, ex-corregedor nacional, Jefferson Coelho, Santíssimo Senhor Jarbas Soares, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Duarte, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Marcelo Ferra, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Cláudio Portela, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Alexandre Saliba, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Esdras Dantas, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Leonardo Martins, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Walter Agra, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Leonardo Carvalho, Conselheiro Nacional do Ministério Público, Santíssimo Senhor Fábio Jorge, Conselheiro Nacional do Ministério Público. O mistério da vida nos encaminha para um virtuamento de aprendizados e aprendizagens, de união e de separação, de instante, no sentido da interpretação valorativa dada pelos cânones da filosofia ocidental. Nesse sentido, recupere e construa minha passagem neste Conselho, casa de representação institucional e simbólica dos paradigmas conceituais mais apropriados ao que tenho defendido e sempre defendi em toda atividade institucional que aqui desempenhei. E assim como fiz na academia, dei a mim o direito de buscar nas entranhas mais impregnadas da busca da verdade a certeza que me faz valer a vida, mesmo podendo ter errado, busquei o acerto que sempre acreditei e no que acredito. Não pela descoberta do improvável e dileto momento das amarras purificadoras dos falsos deleites morais, mas pela necessidade de aprender e apreender os verdadeiros limites da senda conformadora da justiça e da democracia, e no plano eminentemente ético e moral, no sentido hegeliano, propugnar pela vontade agente de uma realidade capitaneada pelo sentido de valor coletivo. Aqui neste Conselho, pude observar que não há somente um sentido purificador para as verdades, senhor presidente, mas a tentativa de uma verdade purificada que assenta justamente no interesse institucional e, nesta perspectiva, a construção de um Ministério Público Nacional apto a ser construída à mercê da expectativa republicana e, para tanto, filiei-me à corrente que, tentando conhecer as realidades e suas dimensões, procurou em loco ter a expertise de compreender e ouvir cada membro nos mais longínquos rincões, de forma a entender que a caminhada, começando no primeiro passo, faz arvorar esperanças no que se apreende quando se vive. Assim tentei fazê-lo. E agora eu vou aos agradecimentos, que são tantos. Não poderia deixar de, inicialmente, senhor presidente, dê minhas homenagens ao senhor secretário-geral deste Conselho, Dr. Bleu, que transformou este Conselho em institucional. Este Conselho é um antes de Vossa Excelência e é outro depois do trabalho de Vossa Excelência, Dr. Wilson, e quero aqui render minhas homenagens e meu reconhecimento pela forma republicana e diuturna pela qual Vossa Excelência se desincumbe, Vossas Excelências se desincumbem de efetivar este Conselho como órgão constitucional.
queria aqui render as minhas homenagens aos servidores deste Conselho Nacional, nas pessoas da Rafaela Pires de Castro Oliveira e do meu assessor, Dr. Robélio Ferreira Gomes. Agora, os inúmeros agradecimentos que retratam a minha trajetória aqui neste Conselho Nacional. E, senhor presidente, externar o meu profundo agradecimento ao Congresso Nacional por ter a mim confiado estes 2 mandatos nas pessoas do hoje vice-presidente da República, então presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Michel Temer, do deputado então presidente Marco Maia, no então deputado Henrique Eduardo Alves e no hoje presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no nome dos quais saúdo o mandato que a mim foi conferido pelos 513 deputados. Como indicado da Câmara, eu sou o único dos presentes cuja aprovação tramita nas 2 casas legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E este é o momento de eu agradecer, e assim o faço, nas pessoas do presidente Renan Calheiros, do senador Fernando Collor de Mello, no senador Jorge Viana, no senador Eunício de Oliveira e no senador Tássio Gereissati. Eu queria aqui agradecer aqui aos advogados, na pessoa do Dr. William Tomás ali presente, que souberam trazer aqui da tribuna as manifestações e as contradições tão importantes para a decisão do plenário. Não poderia também, senhor presidente, deixar de render meus agradecimentos presidente da CONAMP, doutora Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, pela forma tenaz e aguerrida na defesa dos interesses da instituição ministerial, tanto junto ao parlamento quanto junto à sociedade. No mesmo sentido, agradeço ao Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e ex-presidente da CONAMP, Dr. José Carlos Cossenzo, ao Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da NPT, ao Dr. Nédens Ulisses Freire Vieira, presidente da Associação do Ministério Público de Minas Gerais, a quem eu carinhosamente chamo de presidente, ao Dr. Rômulo Ferraz, ex-presidente da mesma associação, ao Dr. Marcelo Queiroz, aqui presente, em nome dos quais eu saúdo os presidentes da associação. Não poderia deixar de ainda agradecer ao Ministério Público da União pela oportunidade de conhecer as realidades que dão a essa instituição a dimensão que lhe é peculiar na República, e o faço na pessoa do insigne Procurador-Geral Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, que conheci quando ainda era presidente da NPM. Eu poderia também deixar de render meus agradecimentos, porque se disse aqui que eu era do Ceará e de Minas, mas eu hei de dizer que eu também tenho uma espécie de filiação ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Agradecer ao Dr. Eduardo Lima Veiga, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, pela forma coerente e digna, sempre manifestada junto às instituições às quais participam. De igual forma, naquela unidade da Federação, tive a grata satisfação de conhecer e deles aprender valiosas lições dos presidentes da Associação do Ministério Público Gaúcho e hoje segundo vice-presidente da CONAMP, Dr. Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo. No mesmo sentido, dirijo os meus agradecimentos ao Dr. Sérgio Riane Reres, atual presidente daquela Associação Gaúcha. Também estendo meus agradecimentos ao Dr. Roberto Bandeira, pelo exemplo de liderança e competência no exercício de suas atividades funcionais. Também gostaria de agradecer, senhor presidente, ao Dr. Marfan Martins Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, pelo engajamento
na transformação do Ministério Público em um órgão reitor dos interesses da sociedade, e ao ex-procurador-geral de Justiça, também daquela unidade federativa, Dr. Cláudio Soares Lopes, ambos ex-presidente do CNPG. Agradeço ao procurador-geral do meu estado de adoção, Dr. Carlos André Mariane Bittencourt, pelo sempre apoio e presteza em todos os momentos desses 4 anos de mandato. No mesmo sentido, faço nota de agradecimento a todos os procuradores da região norte do país, nas pessoas dos excelentíssimos procuradores gerais, Dr. Everton Alves de Aguiar e o Dr. Fábio Bastos Estica, dos estados de Rondônia e Roraima, respectivamente, e ao Dr. Francisco da Chagas Santiago da Cruz, ex-procurador de Justiça do estado do Amazonas. O Dr. Jeff está soprando ali o nosso popular Chicão, com quem vi a descoberta das realidades da região norte, e ao Dr. Sami Lopes, ex-procurador-geral de Justiça do Acre. Nutro a alegria especial de ter convivido com as presenças constantes do Dr. Fernando Grela Vieira e Dr. Márcio Fernandes Elias Rosa, ex-procurador-geral e ex-presidente do CNPG, e o atual procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, pela maneira com que redimensionaram o edifício ético e moral do Ministério Público Paulista. Não poderia deixar também, presidente, manifestar meus sinceros agradecimentos ao procurador-geral do meu Ceará, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante, e da minha dileta amiga, doutora Maria do Perpétuo Socorro França Pinto, ex-procuradora-geral de Justiça daquele estado. Eu aqui no Conselho presidi a 4 comissões, presidente. Fui blindado por este Conselho com todas as honrarias que um conselheiro pode ter, e agradeço a doutora Isabel Maria Salustiana Arruda Porto, promotora de Justiça do Estado de Ceará. No nome dela, agradeço a todos os promotores e membros do Ministério Público com os quais tive a honra de trabalhar e aprender. Por último, mas não por último, eu queria expressar minha gratidão pelo aprendizado que obtive de 3 conselheiros que aqui não mais se encontram, nas palavras do Dr. Jefferson, que aqui não se encontram, mas registraram seu nome aqui, Dr. Aquiles Siquara, conselheiro Aquiles Siquara, conselheiro Cláudio Barros e Silva e conselheira Cláudia Chagas. Eu, conselheiro Cláudio Portela, tive a honra e a felicidade de compartilhar, de conviver com 3 composições. Então, eu tenho mais palavras de agradecimento a expressar. Eu, nesta minha caminhada aqui no Conselho Nacional, eu que vim para o Conselho fundamentalmente pelos apoios do Ministério Público da União, fundamentalmente da ANPR, aqui representada pelo seu presidente, Dr. Camanho, e que a caminhada como conselheiro me aproximei tanto do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar em especial. Espero, senhor presidente, ter desempenhado bem as minhas funções. Se mais não pude fazer, foi por falta de possibilidades, por limitações não materiais. O Dr. Bril gosta de enfatizar isso. Eu queria dizer que todos os meus pleitos, nesta composição, que se frise, viu, Rafael? Nesta composição, todos os meus pleitos ou foram atendidos ou foram fundamentadamente recusados. Obtive nesta composição o melhor tratamento que poderia a mim ser deferido. Eu expresso aqui, conselheiro Jarbas, a minha satisfação em poder ter sido membro deste conselho. O conselheiro Jarbas, no início da fala, lá por volta das 14h30, se referia como uma indagação ou uma moção se eu saio maior. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu saio muito maior.
né? Quando eu ingressei no Conselho Nacional, eu era um professor de filosofia do direito e de direito constitucional. Eu convivi com a elite do Ministério, com a elite do Serviço Público Brasileiro aqui, né? Egressos do Ministério Público da União, indicados do Ministério Público da União, indicados do Ministério Público dos Estados, na maioria todos altamente experientes, procuradores gerais, ex-procuradores gerais, magistrados indicados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a elite da advocacia brasileira e o indicado da Casa Revisora do Senado Federal. Então, respondendo à indagação de Vossa Excelência, conselheiro Jarbas, eu saio muito maior do que entrei. Se não saio maior, é por impossibilidade. Eu queria aqui agradecer especialmente ao meu gabinete, como disse, ao Robélio, ao Rangel, à Patrícia, à Carol, ao Gustavo, ao Ruiter e todos os promotores e procuradores com os quais eu trabalhei. A Mônica, que é a que chega primeiro e sai por último. A Mônica talvez eu seja o único dos conselheiros que tem uma terceirizada num gabinete. Ela chega cedíssimo, 9 horas, e vai embora às 18 horas. Queria agradecer pela recordação, conselheiro Jefferson. Então, eu tenho apenas, para encerrar, senhor presidente, eu sou devedor deste conselho. Eu sei da importância do Ministério Público para a República. Eu tenho certeza que a democracia brasileira, que criou esta instituição, continuará a valorizá-la, a ter esta instituição como uma instituição fundamental para o futuro da República. E espero que este Conselho Nacional saiba, e aqui é um apelo que eu faço a Vossa Excelência e aos demais conselheiros, saiba distinguir nas lições do conselheiro Cláudio Barros, que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui, conselheiro presidente Nedens, saiba distinguir, fazer uma distinção entre questões institucionais e questões corporativas. Este conselho foi criado para dedicar-se às questões institucionais e pouquíssimo às questões corporativas. Este conselho não pode submeter-se aos caprichos corporativos, mas tem a missão constitucional de reforçar as dimensões institucionais do Ministério Público. Muito obrigado. Cumprimentando o ilustre conselheiro Luiz Moreira, declaro encerrada a sessão.